greve. Hoje, Teresina amanhece enfrentando mais uma greve do transporte coletivo. Motoristas e cobradores do transporte público da capital deflagraram uma greve nesta segunda-feira, greve por tempo indeterminado. A categoria cobra, entre outras pautas, o reajuste salarial, né, a readequação salarial e também melhores condições de trabalho. Nós vamos ouvir agora o que diz o presidente do Sintetro, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, Antônio Cardoso, sobre o movimento grevista e as demandas dos trabalhadores. Acompanhe. As reivindicações são o reajuste no salário no valor de 15%, o ticket de alimentação no valor de R$ 900 e no auxílio saúde que as empresas contribuem com 150 e outra parte fica com o trabalhador. Grande parte da categoria hoje é doente, né? A gente teve casos de suicídio, casos na família, muita coisa vem acontecendo. E o trabalhador vem sofrendo, vem se martirizando por conta disso. A gente perdeu o ticket quando a gente mais precisava, o plano de saúde que era fundamental para a nossa categoria e o reajuste do salário também a gente perdeu. A gente tinha um ticket, para você ter uma ideia, no ano de 2020, no valor de 611, e a gente perdeu totalmente. Hoje o nosso ticket, na nossa realidade de 2025, quando aumentou tudo, é R$ 500. Então, essas reivindicações elas são pertinentes porque o trabalhador não aguenta mais. E aí, fora isso, a gente ainda tem vários descumprimentos por parte das empresas com relação à própria convenção e à própria CLT. São absurdas as coisas que eles vêm fazendo com a categoria. Foi muita gente demitida, na esperança de voltar, muitos foram enganados, fizeram acordo com as empresas, deixando seu direito, na esperança de voltar, e até hoje se lamentam por estar nessa situação. Aí, e a nossa produção também procurou o CETUT, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina, que é o sindicato patronal, que representa as empresas e os consórcios que atuam no transporte público da capital. A advogada Nayara Moraes, que representa o CETUT, afirma que o movimento grevista dos trabalhadores é legítimo, mas destaca que para os empresários, para o CETUT, o aumento salarial é inviável neste momento. Acompanhe. O CETUT entende que é legítimo do funcionário requerer os seus direitos, mas tem trabalhado a compreensão de que nós vivemos um momento onde temos uma gestão nova na prefeitura e essa relação de sistema de transporte público, ela não é apenas entre o empresário e o trabalhador. Mesmo se houver greve, claro, tem que haver a preservação do quantitativo mínimo. É legítimo fazer a busca dos seus direitos, vamos compreender todos esses pontos dessa relação, aguardar um pouco. Por isso, a proposta em relação à questão da convenção foi prorrogar a convenção que está vigente do ano passado, com as mesmas condições, as mesmas cláusulas sociais. Então, o trabalhador preserva o ticket, preserva o auxílio saúde, enfim, os direitos que já lhe são garantidos nos mesmos valores. E as cláusulas econômicas, a proposta de renovação é para o ano que vem, que é exatamente uma possibilidade de renovar a convenção por 2 anos e revisar esses aspectos econômicos anualmente. Então, o empresário não se furta, inclusive, de fazer uma proposta que leve em consideração esses aumentos de valores. O problema é que não dá para fazer hoje isso. Então, não dá para aumentar um valor, fazer uma proposta, enfim, de melhoria, se não tem garantias ainda. Tá aí o posicionamento também da advogada do CETUT, Nayara Moraes. Enquanto o impasse continua, a greve continua e o trabalhador enfrenta a dificuldade. O usuário do transporte coletivo, o passageiro, hoje pela manhã, Chico, me chamou a atenção. Acho que, apesar da ampla divulgação que foi dada na imprensa sobre o início da greve, muitos trabalhadores ainda não sabiam, muitos passageiros ainda não sabiam, ao passar aí por algumas vias, né, que tradicionalmente registram movimentação intensa no começo da manhã, muita gente na parada de ônibus. E aí essas pessoas, diante da greve, vão ter que procurar outras alternativas, né? Ligeirinho, carona amiga, carona, aplicativo. A moto de aplicativo, o aplicativo, o táxi. Diante dessa greve no transporte público que, infelizmente, faz parte do calendário de eventos de Teresina, né? Não é algo de hoje, né? Historicamente é um problema que faz parte do calendário de eventos da nossa capital. E pela fala que nós acompanhamos aí da advogada do CETUT, Nayara Moraes, não há
muito otimismo em relação a um acordo. Os trabalhadores pedem esse reajuste salarial de 15%, não é isso, Chico? 15%. É, exatamente. E aí o CETUT, através da sua assessoria jurídica, a sua advogada, Nayara Moraes, que atua como porta-voz da entidade nesses momentos de crise, deixou bem claro que para as empresas conceder esse reajuste agora é inviável. Ou seja, o impasse continua, nós vamos aguardar o desenrolar dessa greve aqui na capital. A parte pior de toda essa greve, Chico e Natan, é porque a gente não consegue, eu pelo menos não consigo visualizar a solução para essa crise no transporte público a curto e médio prazos. Teresina passa pela maior crise na história do transporte público. Eu vou resgatar até a pandemia, que de fato foi quando o serviço nunca foi bom, nunca foi eficiente, mas a gente tinha um serviço de transporte público a contento aqui no nosso município, né? Na pandemia, a situação se inviabilizou de forma que a gente passou vários meses sem ônibus. De lá para cá, todo mundo conhece a realidade, sabe que esse serviço ficou sendo prestado de forma ineficiente. Na gestão do Dr. Pessoa, tivemos um desastre em várias áreas, e é claro que o transporte público, como serviço essencial, foi bastante afetado. Com a nova gestão, a gente precisa ter a esperança de que a solução seja criada. A gente sabe que não é fácil, é preciso entender que uma solução nesse setor só vem a médio e longo prazo, mas a verdade, como você disse, Natan, é que essa greve é um evento que já está no calendário, né, da nossa cidade, e mais do que isso, eu acho que começa a sinalizar que uma solução não está no horizonte, né? A gente já vai caminhando aí para o 5º mês da gestão. Até o momento, eu pelo menos não consigo visualizar um planejamento, né? Vamos dizer assim, algo prático, um esforço prático no sentido de dar soluções à crise no transporte público. A gente tem um serviço onde o usuário, os empresários, os trabalhadores e a própria gestão municipal, ninguém é satisfeito com a atual situação do transporte público. Mas eu acho que a parte mais triste é quando a gente vê que está em meio a uma crise e não consegue visualizar uma solução, pelo menos a curto e médio prazo, para essa crise no transporte público, Chico Gomes. Agora, só dizer que a doutora Nayara aí, qual é o grande impasse aí? É que o CETUT, ele é conhecido como não cumpridor de palavra, como dar calote no trabalhador. E aí fica difícil o Sintetro aceitar uma proposta com a alegação de que quando for no ano que vem vai discutir as questões econômicas. E aí dizer aqui também que o trabalhador está pagando por um erro que foi cometido, e eu vou colocar aqui, esse erro foi a gestão anterior do Sintetro empurrou por anos e anos a questão da convenção, para não renovar uma convenção, aceitando retirar ticket de alimentação, plano de saúde e redução do salário. Não, o CETUT fez, mas de forma irregular, e não teve um aval da diretoria anterior. A diretoria atual aceitou negociar, aceitou assinar uma convenção sob a alegação de que não, mas não existe. Não, gente, existia direitos adquiridos que lá no Supremo, certamente o trabalhador ia manter aquilo que tinha. A partir do momento que o Sintetro aceitou assinar uma convenção, aceitando retirada de ticket, retirada de plano de saúde, redução do salário, sob a alegação de que posteriormente seria recolocado gradualmente, ou colocar de volta todos esses direitos, trazendo o ticket para o valor que era, aí o que ocorre? Agora o CETUT não cumpriu. O CETUT não cumpriu, e agora também a diretoria não pode cometer o mesmo erro de assinar uma convenção dessa aí com a alegação de que no ano que vem a gente negocia o reajuste salarial. Por quê? O CETUT não cumpre. E aí
eu quero só finalizar pedindo aos trabalhadores que parem de se comportar com esse complexo de cachorro cachorro de vaqueiro. O que eu quero dizer com isso? O cachorro de vaqueiro, o Natanael, João Magalhães, o vaqueiro, quando quer pegar um animal, pegar um cavalo, um boi, ele chama os cachorros e é o seguinte, o cachorro vai lá e segura, e quando o vaqueiro desce do cavalo, amarra ali o novilho, e aí é o seguinte, tange o cachorro não sai, ele desce a ripa no cachorro, o cachorro se afastar. Do mesmo jeito se comporta o trabalhador rodoviário. O patrão faz pisoteia do jeito que quer, e o trabalhador, se você for agora nas garagens, que tem de motorista e cobrador na porta das garagens, brigando para ir trabalhar, e aqueles mesmos que cobram na diretoria do sindicato que faça a greve, que vai para a Assembleia aprovar a greve, são os primeiros a irem fazer a questão de desmobilizar a greve, querendo furar a greve. Aí fica difícil. 7h47, participação do telefone 2106-9927, quem fala? Bom dia, Natanael Souza. Bom dia, Moisés. Aqui da Pissarreira. Bom dia ao Chico Gomes. Fique à vontade. E, rapaz, em relação ao transporte público, a novela de sempre. E sempre, aproveitando o embalo do Chico Gomes, sempre o Setut dando um calote no trabalhador, né? Sempre só sobra para um lado mais fraco, desde sempre. E aí, Natanael Souza, rapaz, eu queria só deixar aqui também vou fazer uma denúncia, né, contra a cidade de Barras. Rapaz, o abandono lá no estádio de futebol, lá tá parecendo um depósito de lixo, cara. Se tu vê lá a situação do estádio, um abandono, mato tomou de conta, muros estão se quebrando, um absurdo. Como é que o esporte no Piauí pode ir para frente se nem a estrutura física eles conseguem manter? É um descaso com a coisa pública. A gente vê propaganda maravilhosa aí, o estado crescente, em propaganda o Porto de Luiz Correia, que só existe na mídia. Você vai lá, você não vê nada, que não existe mesmo. O governo só vive de mentira, tanto o governo estadual como o governo federal são mentirosos e manipulador da população, vive só de mídia social, gastam absurdo nas mídias, pagando portais aí para embelezar o estado que não existe. Quando você vai para a realidade, são absurdos, falta estrutura, falta atendimento médico, segurança pública. O secretário disse que em Teresina não existe áreas que não possam entrar, mas você sabe que a realidade é outra, tem locais aí que você não entra, nem a própria Moisés. entra, e ele vai para a televisão dizer que não existe. No Rio de Janeiro, do mesmo jeito. Piauí está perdido, o Brasil perdido. Infelizmente, depois que o desgoverno Lula entrou aí, a esculhambação só aumentou no país. A roubalheira está de volta. Então, eu vou deixar aqui meu repúdio, meu ódio. Valeu, Moisés. Obrigado. Com ódio mesmo dessa gestão pública aí. Só mentira, mentira, mentira. E ninguém faz nada. Nossos representantes aí, que se diz representante, a maioria com o rabo preso, fica calado. Nossos deputados, senadores, que só pensam em si. Marcelo Castro pensa em aumentar 10 anos para a gestão, para o seu mandato, ao invés de procurar honrar as coisas públicas. Só desvio de dinheiro aí que a gente vê, tanto de um lado como pro outro. Ok, Moisés, o nosso tempo aqui, Moisés. Obrigado pela tua participação. Boa semana para todos. Abraço. Parabenizar todas as mães. Ok. Um alô pro Caboré, pro Odilon, para todos os ouvintes. Um abraço. Obrigado, Moisés Duarte, pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp. São muitos ouvintes aqui, telespectadores que participam conosco. Bom dia a todos aí da bancada. Aqui é o Dr. Josias. Já estive aí na bancada com o meu amigo Eliese, falando sobre psiquiatria. O tema era suicídio. Quero pedir aos amigos para fazer contato com a prefeitura aí, porque tem um pé de manga ali na Marechal Castelo Branco, onde o pessoal faz caminhada, que tá podre, desvitalizado. Um risco grande de cair por cima das pessoas e até de carros, porque ele cobra a pista das caminhadas e cobra até a pista dos carros. Então, o pé de manga está totalmente desvitalizado, sem nenhuma folha, podre, com risco de cair por cima de pessoas e ocorrer uma catástrofe, né? Fica ali próximo ali do shopping Rio Poti, do lado da beira do rio. Ok, então, doutor Josias, obrigado pela participação, né? Informando sobre essa situação de um pé de manga, Avenida Marechal Castelo Branco, próximo ao shopping Rio Poti. Nós vamos encaminhar essa demanda ali. Acho que
A área da SDU Centro. SDU Centro ali. SDU Centro, até a própria Secretaria de Meio Ambiente também pode tomar providências a respeito disso. Só mandar um abraço aqui, Natan, para o Francisco Barbosa, nosso colega jornalista, está acompanhando a programação da Audi FM 92,7, mandou uma foto aqui, registrando os estúdios do Comando Geral. Um abraço, Francisco Barbosa, grande jornalista. Abraço, Francisco Barbosa. Tem mais participação no telefone. Quem fala, por favor? Bom dia. Quem fala? Raimundo Nonato Vicentino Menezes. Bom dia, inclusive. Eu sou contra essa greve. Enquanto tiver nesse negócio de sindicato pelo meio, antigamente não tinha esse problema de greve de maneira nenhuma, não. Certo, o motorista está reivindicando, o cobrador está reivindicando as suas melhoras. Mas o sindicato, pelo meio aí, cadê o feijão? Tá rico. O que ele fez aí? Tá rico. Agora botaram o menino aí, tudo bem, é uma pessoa boa, mas vamos deixar o pessoal trabalhar, gente. Pelo amor de Deus. Não é todo mundo que tem carro, não. A verdade, doer que doer. Um abraço aí para meu amigo Adão do Quina 1, meu amigo Carlinho do Lanche, também, e o grande Chaga Bispo aqui na Nícia Ferraz e a Maria Lopes da Silva. Bom dia. Pode, se quiser, se zangar. É o diabo de coca arrastando a velha minhoca. Tchau. Valeu, inclusive. Um abraço aí ao Adão do Quina 1, Quina 2, Carlinho do Lanche. Rapaz, um dia sai um lanche pra gente aí, dos amigos do inclusive. Mas aqui concorda com ele, também acho que tem que ter um bom senso, um equilíbrio. Claro que o movimento grevista é importante, mas a própria legislação garante isso, que é preciso manter um percentual mínimo, né, funcionando, até para não prejudicar totalmente o usuário do transporte coletivo. Como serviço essencial, né? Precisa ter, né? Uma cota principalmente nos horários de pico, né? Então é importante também um bom senso dos próprios grevistas para que o movimento não acabe caindo no descrédito da população, não acabe caindo que não gere, né, uma antipatia por parte da população por não ter o serviço prestado. A solução seria o poder público colocar o transporte no momento em que é feito o lançamento do edital de greve, o poder público cadastrar veículos o suficiente para transportar a sociedade e deixar as partes se entenderem. Porque quando a justiça intervém penalizando o trabalhador, fragiliza o movimento e o trabalhador fica penalizado. Olha, como é que nós vamos fazer o movimento paredista? Eu mostrando a minha insatisfação, se a justiça vai lá, o João Magalhães, e coloca que no período de pico vai ter que rodar 80%, ou seja, acabar com a greve. E no entrepico, mais 40%. Ou seja, qual é o efeito que esse movimento paredista vai ter? Então, assim, ao meu entender, tinha que ser feito o seguinte: o poder público botar o pulso firme. Não, é o seguinte, se entendam que eu vou colocar aqui transporte gratuito, eu vou contratar aqui X veículos para rodar a cidade de forma gratuita até vocês se entenderem. Porque aí sim, aí o CETUT ia apressar, acelerar a negociação e fazer uma proposta decente, não propostas indecentes que vem fazendo para os colegas de trabalho aí do setor de transporte urbano da capital. Participação pelo telefone, bom dia. Bom dia, prezado amigo Natanael. Bom dia, professor. Ilustríssimo João Magalhães, Chico Gomes e a todos os teleouvintes aqui do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Fica à vontade. Natanael, antes de entrar nessa temática principal que hoje toma conta da cidade, que é a greve no transporte público, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de enfermagem pelo Dia Internacional da Enfermagem, né? Então são profissionais valorosos que estão aí no dia a dia, principalmente salvaguardando vidas e prestando um bom serviço de qualidade à população brasileira. Meu fraternal abraço em todos os colegas profissionais da enfermagem. Mas, Natanael, infelizmente, isso é um problema recorrente, que desde que eu me entendo por gente, né, que infelizmente essas greves sucessivas acontecem. E é legal, porque o trabalhador ele tem direito de reivindicar melhores condições de trabalho, né, principalmente com relação também à remuneração, porque todos que trabalham querem ter uma remuneração condigna para conseguir prover suas famílias. É legal. Infelizmente, uma grande parte, né, da culpa do que acontece hoje em dia é do poder público. E há uma omissão, infelizmente, da Câmara Municipal de Teresina, que infelizmente só se utiliza, certo, da questão
da greve, do movimento paredista, para se locupletar e fazer com que haja justamente uma bandeira para tentar, infelizmente, iludir a população. Então você vê que o assunto greve, o assunto transporte público, ele é tratado na antivéspera das eleições, justamente com aí proposituras milagrosas que irão realizar depois que forem eleitos. E depois que se é eleito, você não vê um representante da Câmara Municipal, via público, tentar mediar uma negociação junto à Prefeitura e junto ao CETUT, que infelizmente toma o monopólio aí do setor, infelizmente faz com que esse serviço público seja precarizado e a população, infelizmente, que padece aqui desse transporte, fica a ver navios. Então há uma culpa coletiva, principalmente do poder público e em especial também a nossa Câmara Municipal, que é omissa. Um bom dia a todos. Obrigado, professor Sérgio Mendes, pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp. Vamos ouvir um pouco. Eu participei na sexta e eu queria levantar aí uma questão. Desde isso aí, o famigerado Sistema Integra, estava na cara que não ia dar certo. Primeiro que ele foi concebido em cima de pesquisas ou de pesquisas que viajaram em cidades que não tem nada a ver com Teresina, né, com a realidade nossa, nem cultural, nem de infraestrutura. Então ele foi concebido em cima de uma realidade que não é a nossa, de nossa capital. Estava na cara que não dá certo, estava na cara. Segundo, foram gastos quase 600 milhões de reais nesse programa. E na minha humilde opinião, e eu sempre digo e defendo, com esse dinheiro daria para comprar uma frota nova de ônibus, todos com ar-condicionado. Se compraria uma frota, se adequaria as paradas de ônibus, né, para ter um mínimo de dignidade para os passageiros. Com esse dinheiro dava para fazer isso. Comprar essa frota de ônibus, né, e as paradas, ajeitar as paradas de ônibus. Aí o áudio do nosso ouvinte aqui é um pouco extenso, né, o Rubens, né, mas deu para entender. Deu para compreender, deu para compreender. E dizer que eu concordo com o nosso querido ouvinte que a questão do transporte era necessário só melhorar, João Magalhães, as faixas exclusivas, melhorar nos bairros as vias públicas e a questão dos terminais de final de linha e uma frota boa, porque nós não temos aí na nossa capital uma estrutura suficiente para utilizar os modais que foram usados aí com essa questão desses terminais de integração. Porque como é que eu pego um ônibus bem aqui no Angelim e venho descer no Parque para pegar um outro ônibus? Como é que eu pego um ônibus aqui no Renascença e vou parar a 500 metros depois para poder tomar uma outra excursão para ir para o centro? Não faz sentido. Infelizmente, os gestores, quando vão fazer algo, eles não se preocupam em ouvir de fato a população ou em fazer o estudo da forma adequada, que de fato o dinheiro público vai ser empregado de forma correta. O que houve aí foi também, a época que eu me lembro, uma pressa mais imensa do mundo para se fazer algo para dar satisfação ao poder público, até mesmo porque foi no último governo Dilma, ou se fazia algo ou o dinheiro não vinha, que era o dinheiro federal. E aí eu disse, não, vamos fazer de qualquer jeito, porque nós temos que botar a mão nesse dinheiro. É isso que acontece. Infelizmente, aí quando faz as coisas de qualquer jeito, sem pensar no bem maior que é a população, o resultado é aí. É uma situação em que, de fato, a população acabou sendo prejudicada. Rapidinho, Natan. O Rubens tocou num ponto interessante, que é exatamente a importância dos estudos, né, em relação a esses projetos de mobilidade urbana, eles terem credibilidade, porque primeiro que a gente está falando de um setor que demanda muitos investimentos. Infelizmente que no Brasil a gente acostumou a ver o poder público fazendo altos investimentos como se estivesse testando, fazendo a cidade de laboratório e a população de cobaia em alguns tipos de setores na prestação do serviço público. Quando a gente vai para o transporte, é essa a impressão quando a gente
gente observa o Integra, porque o valor de investimentos, o volume de investimentos foi muito alto e o resultado foi muito ruim, porque a gente piorou um serviço que já não era bom, né? Isso também vale para outros setores, na habitação, né? Aquela política do Minha Casa Minha Vida de construir bairros a 20, 30 quilômetros do centro da cidade, está mais do que claro que foi um equívoco muito grande. E o transporte público, voltando para o transporte público aqui em Teresina, demanda, sem dúvida nenhuma, mudanças radicais, mas é preciso que essas mudanças sejam embasadas em estudos técnicos sérios, de credibilidade, realizados por especialistas, e aí todo especialista sabe que o primeiro passo é exatamente ouvir quem faz uso desse serviço, né? Não é um especialista que vem lá de fora que vai trazer a solução, né, ou aplicar aqui algo que deu certo em outra cidade. É um especialista capaz de ouvir, de conversar, de entender as demandas do usuário e levantar dados, números reais sobre o nosso transporte, né, o fluxo ali de passageiros, de onde é que as pessoas saem, para onde é que elas vão, porque a gente o brasileiro, sem dúvida nenhuma, está cansado de ver altos investimentos sendo realizados e o resultado ser muito aquém do esperado. Eu acredito que o Integra é o maior exemplo disso. Foram recursos, grande maioria de empréstimos, ou seja, o teresinense ainda paga essa conta e vai pagar por muitos anos, recurso que foi investido e que conseguiu piorar a prestação de um serviço tão essencial. Para que isso não se repita, é preciso que a Prefeitura tenha essa consciência de contratar especialistas que trabalhem com números reais e que tenham a capacidade de ouvir a população, ouvir os trabalhadores, ouvir empresários que têm experiência no setor, porque senão a gente nunca vai encontrar uma solução. Participação pelo... Opa, rapaz, entrou foi um vídeo aqui. Eita, a nossa ouvinte, a Janaína Basílio, viu? Cliquei aqui sem querer, Janaína, no teu status, viu, do WhatsApp. Obrigado. A Janaína mandando bom dia e uma ótima semana a todos. A Regiane Montoril também, no bairro Tabuleta. Tem mais participação por aqui também. Já tem o Tony Silva, viu? Com a operação policial em andamento aqui na capital. Participação do Evandro. Fala, Evandro. Concordo plenamente com o que você está falando aí. Que não existe greve para negócio de ter uma porcentagem para rodar, não. Greve é greve, para tudo. Agora o poder público faz o que tem que fazer, do jeito que você disse aí, bota transporte de graça nos horários de pico. Mas negócio de greve é greve. Valeu, Evandro, obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação aqui conosco. Bom dia. Eu gostaria de voltar um pouquinho sobre essa discussão aí do transporte público em nossa cidade, né? Eu estou aqui com alguns dados, lógico, posso estar enganado, mas de acordo com a auditoria realizada aqui pelo TCE do Piauí, entre 2014 e 2022, dos quase 777 milhões destinados à infraestrutura urbana, apenas 80,5 milhões foram aplicados diretamente no transporte público da nossa capital. Isso é um investimento limitado demais e com certeza contribuiu para o caos que virou hoje, né? Atualmente, de acordo com esses mesmos dados aqui, eu estou levando em conta algumas notícias do Portal 86, a cidade conta com mais ou menos 240 ônibus em circulação, um número que, apesar de parecer grande, não é. Ele é inferior do que o necessário para atender a demanda populacional. A prefeitura, inclusive, chegou a dizer que iria adicionar em torno de 40 ônibus a partir de março de 2025. A gente já está em maio, né? Mas, pelo jeito, isso não melhorou muita coisa não, né? Além de postagens que a gente encontra, não é de hoje, na página do atual vereador Petros, do Piauiense, tratando dessas questões que envolvem o transporte público, responsabilidade dos concessionários mesmo, além de outros problemas, como os terminais de integração, que muitos foram desativados desde a pandemia. Ok, então deu para entender também o áudio um pouco extenso, mas deu para entender a ideia do nosso ouvinte, não se identificou, mas deixou registrado o recado.